Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Vocês estão vendo aqui atrás o livro Libertação. Este aqui, esse livro maravilhoso do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Na semana passada, nós analisamos o primeiro capítulo, quando o ministro Flacos fez uma larga exposição a respeito da importância das almas e das pessoas ajudarem os seus irmãos mais atrasados, na ignorância, a que desenvolvam a capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade mental, porque é a mente que está em sintonia com os fenômenos da dor ou da luz. Hoje, no capítulo 2, nós vamos ouvir a palavra do instrutor Gúbio. Então, olha, pega o seu livro, pega um lápis ou um papel ao lado, vai anotando, vai marcando as coisas interessantes, até porque nós vamos colocando os sinônimos de palavras difíceis para que fique mais fácil o seu entendimento. Nós temos uma equipe de trabalhadores muito devotada a esse esforço. Eles fazem um resumo, eles fazem a leitura, eles nos ajudam muito. Então, olha, nós vamos começar o capítulo 2, a palestra do instrutor, lá na nossa sala de leitura. Vamos lá? Então, agora André Luiz está dizendo, olha, ao nos retirarmos do educandário, o instrutor Gúbio, pousando sobre Eloy, o nosso companheiro, e sobre mim os olhos lúcidos, disse, e então a gente já sabe que é André Luiz e mais Eloy, juntamente com o Gúbio, que vão fazer parte deste livro. Aí Gúbio disse, para muitas criaturas é difícil compreender a regimentação inteligente, a organização inteligente dos espíritos perversos. Entretanto, é lógica e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer então dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Não conhecem região mais elevada do que a esfera da carne, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. Emaranhados, enleados em forças de baixo padrão vibratório, não apreendem, não conseguem guardar em si a beleza da vida superior. E enquanto mentalidades frágeis e enfermiças se dobram humilhadas, mentes frágeis e doentes acabam cedendo humilhadas, os gênios da impiedade traçam para eles diretrizes, enfileirando estas almas em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras de ódio aviltante, um ódio que degrada e um desespero silencioso. Organizam assim verdadeiras cidades, em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas ante quaisquer manifestações da divina luz. Filhos da revolta e da treva aí se aglomeram, buscando preservar-se e escorando-se aos milhares uns nos outros. São sócios do erro, não é? Aqueles que têm consciência pesada, consciência de culpa e que, não tendo coragem de se enfrentar, se entreajudam no sentido de fazerem as mesmas coisas erradas juntos, como se estivessem certos. Continua então Gúbio falando. Observando-nos a surpresa, o instrutor, ou melhor, agora é o André que está falando, ao ver a nossa surpresa manifesta, o instrutor prosseguiu, respondendo-nos às arguições íntimas, às perguntas que nós estávamos fazendo dentro de nós mesmos. Disse Gúbio, tais colônias perturbadoras devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres que se entregaram à insubmissão e à indisciplina diante dos ditames, das regras da paternidade celeste. A alma, caída em vibrações desarmônicas, pelo abuso da liberdade que lhe foi confiada, precisa tecer os fios do reajustamento próprio. E milhões de irmãos nossos se recusam a semelhante esforço, ociosos, preguiçosos e impenitentes, teimosos, alongando o labirinto em que muitas vezes se perdem por séculos.
inabilitados para a jornada imediata rumo ao céu, em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam, eles se arrebanham de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam, ficando ao redor da crosta da terra, de cujas emanações e vidas inferiores ainda se alimentam, como acontece aos próprios homens encarnados. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirânico. Veja só isso. É muito modismo hoje falar dos Illuminatis, das entidades trevosas, daqueles que querem governar para manter as pessoas num estado de alienação. É exatamente isso que em 1949 o instrutor Gubbio estava falando. Aí André Luiz diz assim, olha, as observações de Gubbio escaldavam-me, agitavam-me o cérebro. Eu também havia passado pelos baixos círculos da vida, depois da morte do corpo. Entretanto, não identificar a existência dessas condensações organizadas de entidades malignas do campo espiritual. Embora ouvisse, escutasse em muitas ocasiões impressionantes comentários em torno delas. Efetivamente, não conseguia, por mim mesmo, desenterrar todas as recordações do angustiado período que a porta do túmulo me oferecera. Eu me vira perseguido através de longos pântanos, errara aflitivamente dias e noites que me pareciam sem fim, atormentado e desditoso. Todavia, custava-me acreditar que as entidades ou que as atividades maléficas tivessem um organismo dirigente, um organismo diretor. Por isso mesmo, de mente agora centralizada nos propósitos do bem, eu aventurei uma pergunta. Aí André está dizendo, com que fim essas legiões retardadas se combinam, se mancomunam além da morte? Se uma vez despidas, destituídas da veste grosseira da carne, do corpo físico, devem saber, mais do que nunca, que se empenham em combates inúteis? Ora, não se sentem porventura transportadas ao plano do esclarecimento puro quanto à posição que lhes diz respeito? Não sabem que são espíritos? Não se cercam presentemente de mais sublimes revelações da natureza? Tudo isso André Luiz está perguntando. Não seria para eles mais justo o trabalho edificante e o estudo nobre na elevada aspiração de alcançar, de galgar a sabedoria santificante, estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e diabólicos? Bom, seria fácil de entender-se a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro, mas o estacionamento deliberado na crueldade e no ódio além da morte dá para confundir a mente de qualquer. O orientador sorriu, educado, maneiroso, e considerou. André, eu me refiro a espíritos perfeitamente humanos, não obstante fora do corpo. E tais perguntas, André, poderiam ser mesmo formuladas na crosta da terra. Ora, por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio da claridade solar, jorrando incessantemente do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos, que regressaríamos do mundo carnal pela mesma porta misteriosa através da qual havíamos penetrado nele. No entanto, quantas vezes teremos desprezado, menoscabado a sabedoria excelsa, com atitudes de criminosa indiferença, ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento? Você se lembra de algum tempo passado em que tivesse cogitado sinceramente da própria sublimação? Se desenterrarmos o passado, meu caro, encontraremos lamentáveis reminiscências. Não nos compete parar ou desanimar.
A maneira do tronco frágil é imperioso crescer, subir, para alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos, à semelhança da árvore humilde presa aos resíduos do complicado envoltório que lhe encerra ou encarcerava a semente, reclamamos subida, ar puro e largueza de condições para produzirmos o bem que o Senhor espera de nós. Ah, não é porque você perdeu o corpo que agora tudo está clarinho. Se nós ainda estamos com toda a clareza na terra, sabemos que fumar faz mal, que beber bebida alcoólica é nocivo, que termos determinados abusos destrói o nosso corpo e ainda assim gostamos. É o que o Gubbio está perguntando para o André. Não é o fato de termos passado por outro lado que vai abrir a nossa consciência, porque nós continuaremos a procurar as mesmas coisas. Terminamos aqui o primeiro bloco, mas a conversa com o Gubbio instrutiva, como sempre, vai continuar daqui a pouquinho. Eu espero você. Estamos de volta ao estudo do segundo capítulo do livro Libertação. Agora é Gubbio, o instrutor de André Luiz e de Eloy, que está explicando. Vamos ao texto para que a gente não perca tempo. André Luiz diz para a gente, olha aí, a argumentação de Gubbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldades para aceitar a ideia de purgatórios e infernos dirigidos. E então André Luiz diz o seguinte, eu concordo, Sr. Gubbio, com as elucidações, disse muito reverente, mas é quase incrível tanta ignorância depois que o corpo morre, né? Além do corpo, que deixa a gente nessa ilusão. A sepultura nos abre a todos um caminho novo. É razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora senhor deles, um senhor absoluto, para perpetuar sua tirania, é uma observação que me escapava. E o orientador, muito convincente, respondeu a ele, sim, André, para quem refletiu sobre o assunto, durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos a que aprendamos com esse ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que está o irracional. E em várias ocasiões, o homem revela comportamento de nível inferior ao dos bichos. E imprimindo um grave acento, uma grave entonação à voz agradável e fraternal, ele disse, notemos, André, que nós mesmos, os espíritos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que é caracterizada por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas. O corpo tem uma densidade mais pesada, mas nós também temos uma densidade. E a nossa mente, em qualquer parte, na terra, na crosta ou aqui, onde nos achamos, é um centro psíquico de atração ou de repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas. Enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui uma expressão magnética especial. A vontade, ainda que condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos, as nossas células, que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista, que liga as forças da usina
para atividades num charco, num pântano, ou para serviço numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo, possuindo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando, estaremos sempre gerando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Se nos abstemos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo decidamos manobrar a vontade, é indispensável resolvamos o problema da direção. Para onde vamos, não é? Porquanto nossos estados pessoais vão refletir a escolha íntima que fizermos. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia vai responder-lhe ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento doente, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, repetidamente recebidas, formando no corpo a doença idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos, a exigências das lições expiatórias. Fez o mal, precisa reparar o mal. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante. Porque o doente que se alegra, que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência, da própria doença, acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Enquanto que o espírito em reajustamento, mesmo tendo errado no passado, portanto, quando ele reage valoroso contra o mal, ainda mesmo um mal que é benéfico para ele, que é merecido para ele, ele encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Nossa, diz André, eu ouvi aquilo, registrava as explicações, profundamente edificado. E não obstante, e apesar da longa pausa que se fez espontaneamente, eu nem ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha de pensamento do instrutor. Prestimoso e digno, então, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade. Escrevam isso, risquem isso. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e forças superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. O nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução ao longo dos milênios, como ocorre também com o corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnetoelétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. Vejam só o que ele está dizendo. O ser encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam o sexo e o estômago. A influenciação inferior aqui deve ser entendida como aquilo que está vinculado ao mundo físico. E recebe, como ele diz aí no texto, os estímulos superiores
ainda mesmo procedentes de alma não sublimadas através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e se lança ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos, de impulsos primitivistas, constrangendo-nos mesmo aquém das forças terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, pelos quais nós já peregrinamos há muitos séculos, se não nos faltam isto, também não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à elevação para a gloriosa imortalidade. Olha que ensinamentos primorosos. Nós estaremos sempre escolhendo. Nosso espírito, nossa mente está entre a inferioridade e a superioridade. A Terra nos convoca aos processos de alimentação, de multiplicação do corpo, através do sexo, do prazer físico, da satisfação da fome, ao mesmo tempo em que o mundo superior nos convoca ao sentimento nobre e ao pensamento reto. A quem nós vamos seguir? Não que quem esteja levando o pensamento a Deus não precise comer e não possa praticar o sexo, mas quando nós observamos nossas escolhas, percebemos que poucas vezes nós nos dirigimos para o alto, ouvindo esses chamamentos da beleza, da superioridade, mas raramente nós recusamos os chamamentos da sexualidade em excessos ou da gulodice em comer aquilo além do que é necessário. E com isso, nós acabamos nos sintonizando com as emoções e desejos em baixos círculos, como diz o texto, e armamos quedas momentâneas em abismos do sentimento destrutivo, sentimento pelos quais, ou abismos pelos quais nós já peregrinamos há muitos séculos. Mas, ao lado disso, nós podemos ouvir os apelos daqueles que querem que a gente seja melhor, a gloriosa imortalidade. Vamos subir, vamos deixar de lado as tolices, vamos olhar o futuro com olhos luminosos, vamos esquecer o mal e pensar no bem. E assim nós nos sintonizamos com outra faixa. É a mente que cria a doença ou que cria a saúde, mesmo quando ela precise resgatar o mal que já fez outrora. Que lindo esse ensinamento, não é mesmo? Mas nós temos que fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com a continuidade do capítulo 2. Eu aguardo você, é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, o livro Libertação. Estamos vendo o capítulo 2, a conversa de Gúbio com André Luiz e Eloy, explicando como que nós atrapalhamos o nosso evoluir pela nossa falta de exercício da vontade iluminada. Então agora nós vamos continuar a leitura e o comentário em nossa sala de leitura. Eu espero você lá. Vamos a ela? Então, chegamos. O texto está aí, você vai acompanhar a gente. André Luiz diz o seguinte, olha. O instrutor, colocando em nós o olhar penetrante, percussiente e calmo, ponderou. Vocês entenderam agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime, depois do túmulo? Como acontece a milhões de entidades encarnadas que, em plena harmonia com a natureza terrestre, gostam de viver no domicílio da doença? Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. O rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios,
a se impor sobre as outras pessoas, quando não dispõem de princípios santificantes no terreno idealístico, para se alimentarem intimamente na tarefa a que se consagram, não se transformam de imediato, não é? Em servidores humildes, só porque se desfizeram da carga de células materiais. Não é de um momento para outro que eles vão virar santos. Quando não se recomendam aos precipícios da loucura, no eclipse, na ausência total da razão por tempo indeterminável, em vista dos delírios, dos desvarios na intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima, e são então utilizados por gênios superiores nos serviços de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos, sendo vigiados e reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem, aceitando o plano divino, em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor. Em tal posição, auxiliam e são auxiliados, dão e recebem, impulsionam o progresso e progridem por sua vez. E então, diz André, o instrutor colocou uma pequena pausa às suas elucidações e logo depois prosseguiu em um outro caminho. Semelhante realidade nos obriga a meditar na extensão do serviço espiritual, como é grande o serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se restringe, não se circunscreve a uma ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. Não. É obra de paciência nos séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios exigidos por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não podemos esquecer, não podemos olvidar, desse modo, o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam mãos compassivas. André fala então que o argumento era muito edificante para que nós interferíssemos com perguntas novas. O orientador percebeu a oportunidade do esclarecimento e continuou dizendo: os átomos que integram a hóstia de um templo são, no fundo, iguais àqueles que formam o pão pobre de uma penitenciária. Assim, toda a matéria em si mesma acontece a mesma coisa. Passiva e plástica, é análoga nas mãos das entidades sábias ou das entidades ignorantes. É a mesma das entidades amorosas ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Eles podem manipular mentalmente essa matéria nos planos inferiores. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a um estágio doloroso na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações, se apega às sensações do corpo físico, como se as atrações genésicas e o desvairado, alucinado apego aos bens provisórios dos ambientes mais baixos restringissem, resumissem, encarcerassem, encerrassem toda a felicidade do mundo, a colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante.
conservando quase inalteradas as fileiras escuras dos insensatos cultivadores da satisfação egoística a qualquer preço. Loucos perigosos, por serem voluntários, dirigidos por inteligências soberanas especializadas em dominação, constituem hordas, constituem bandos terríveis, que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. E então Eloi, que estava ouvindo tão espantado, perguntou: ora, e por que Deus permite semelhante irregularidade? Disse ele, espantado: não bastaria uma ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? Gúbio, então prestativo, não se fez esperado na resposta. Sorrindo, franco, acrescentou com interesse: ora, Eloi, não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará no fundo abismo que preferiu? Além disto, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados da sua obra. Nem sempre, Eloi, o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a elevação do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda, à proteção de recursos exteriores, dos bens, das coisas que os interessam, e centralizam neles os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. A mente deles, então, se encarcera na insegurança, na fragilidade, no pavor de perder as coisas. O choque da morte, então, imprime neles tremendos conflitos à organização do perispírito. Este veículo destinado às suas próprias manifestações nesse ambiente novo de matéria diferente, para o qual foram arrebatados e, após perderem abençoados anos no campo didático, no campo de aprendizado da esfera carnal, entrelaçadas em conflitos deploráveis, estas almas erram, caminham a esmo, aflitas, desanimadas e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que a elas garantam a continuidade daquelas aventuras que eles tinham na terra em fictícios prazeres. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhes sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória com a finalidade de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, como se fossem extensão ou uma extensa colônia de criminosos vivendo graças a um generoso rebanho bovino. Já imaginaram isto? Por causa desse apego aos momentos de fraqueza, os espíritos acabam buscando do outro lado entidades que os mantenham vinculados aos mesmos prazeres que agora eles não podem desfrutar com facilidade. Eles então se tornam comensais, sócios, inquilinos de nossos pensamentos, de nossas moradias, dos ambientes onde nós vivemos, para se abastecerem das mesmas coisas que eles gostavam antes, os fictícios prazeres. Olha, não tem como não pensar no tipo de vida que a gente leva quando a gente lê estas coisas. Mas ainda não acabou não, nós temos ainda o último bloco com os ensinamentos finais do instrutor Gúbio. Vamos a ele daqui a pouquinho, eu aguardo você.
Estamos de volta com o último bloco deste capítulo 2. Eu espero que você esteja muito atento, que você preste muita atenção e que possa aproveitar todo este conteúdo. O pessoal que está gravando aqui comigo, eles ficam assim, eu não sei se eu presto atenção na gravação, se eu presto atenção no livro. Porque é muita coisa. Vamos então ver o que o instrutor Gubbio está terminando de dizer. Ele disse no bloco anterior que estes seres nos exploram como se nós fôssemos um gado, num rebanho bovino. E agora André Luiz está continuando a nos trazer as palavras do instrutor. Pegue o texto aí com a gente. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência. A vaca não é conivente, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional, o homem, não vai se eximir, não se desobrigará à responsabilidade. Ele pensa, ele tem a mente. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres ergue agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante a eles a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus nos planos de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Não são os espíritos que nos impõem as coisas, somos nós que somos sócios deles e gostamos dessas coisas. E ele diz no texto, um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam e se agitam reciprocamente, tais quais as feras que se entredevoram na floresta da vida, se obsediam mutuamente quando nas amarras, nos atilhos educativos da carne ou fora dela. Atravessam séculos assim, presos, jungidos um ao outro, ligados, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada, ninguém pode chegar a ela, àqueles que menosprezam em si próprios as sementes de Deus, as sementes divinas. Há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Estão presas aqui há mais de 10 mil anos. Morrem no corpo denso e renascem no corpo denso, como acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente, lições multimilenárias, sem atinarem, sem se darem conta com os dons celestiais de que são herdeiros, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de vez em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, as guerras, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Então, destroem o que construíram com muito trabalho e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. O instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguimos a palavra, depois de leve pausa, disse: todavia, no fluir e refluir, no ir e vir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, voltam ao antigo ambiente escuro do cativeiro, que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublimes trabalhos de compaixão. Estes formam as vanguardas do Cristo,
os exércitos amorosos, nos mais diversos pontos do globo, e aos milhões, sob o patrocínio do Cristo, operam, trabalham no amor e na renúncia, avançando, apesar de dificilmente, humanidade adentro, enfrentando a ofensiva incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. Querem destruí-los, querem pôr fogo neles, ninguém os ajuda, denigrem a sua palavra, a sua presença e ainda assim se lastreiam nas bênçãos da luz celeste, até mesmo para que Deus os defenda. A exposição, diz André, não podia ser mais clara. Contudo, Eloi, assombrado, observou. Quem diria na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora, né? Se estenderia, continuaria. E o orientador concordou. É verdade, Eloi. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Aquelas posturas ortodoxas, fechadas, duras, engessadas, na verdade elas matam a revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco, algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, aonde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível, perfeitamente compreensível? É por essa razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio, a conversa, o diálogo redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo, é aquele lugar sagratíssimo. E a sublimação das potências que o integram, a sublimação dessas forças, é a única via de acesso às esferas superiores. Melhorar o sentimento, melhorar o pensamento através da elevação. O devotado orientador, então, fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu, benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo a um balão preso? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Ela se parece a um balão que está preso na terra. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações, diz André. Ali havíamos colhido, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite, maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve e grupos de amigos que nos defrontavam, com quem nós cruzávamos de instante em instante, mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para o serviço próximo, inundados de confiança e alegria,
na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Agora eles vão receber instruções. No próximo capítulo nós vamos conhecê-las. Mas então ambos, André Luiz e Eloy, ouvem de Gubbio estas notícias, que é preciso mudar a direção do pensamento. É preciso não nos permitir ficar na condição de sócios do mal, para não sermos explorados pelo mal. E que as nossas escolhas físicas, mentais, emocionais, dizem quem nós somos. Como nós dirigimos o veículo, como nós falamos em um jogo de futebol, como nós nos comportamos em uma festa, como nós agimos no dia a dia, mostra de que lado nós estamos. Observe isso em você. Pense se isso corresponde a alguma coisa que possa encaminhar você para o céu, ou se está mantendo você preso às coisas da terra. Mude isto, caso você descubra esta segunda hipótese. Porque se você não mudar, é você mesmo quem vai sofrer, mesmo tendo sabido destas coisas. Puxa vida! Na semana que vem vamos para o capítulo 3. Ajude-nos, conte sobre isto para os seus amigos, diga para eles colocarem joinha, compartilhar o nosso programa, fazer outras pessoas aprenderem essas coisas lindas, porque você também pode ser um instrumento de luz para o capítulo 3, entendimento, é aquilo que nos espera. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, até o próximo. Espírito da Letra e muita paz.